gente! Tudo bem? Hoje nós temos a oportunidade, mais uma vez, de receber aqui para um bate-papo super legal o Anderson Hernandes. Figurinha carimbada já do álbum da Copa. Muito bem, né? Aliás, por que a gente grava tão pouco? Que coisa! Porque eu recebo poucos convites. Mudando agora, tem um público aqui, Anderson, venha sempre, o canal é seu. É isso aí, tá gravado agora. Olha só, a gente queria bater um papo com você, porque a gente tem estudado, tem observado muito no mercado, e eu tenho percebido assim, que quando se fala de marketing digital, as pessoas vão lá e fazem um monte de coisa, às vezes desperdiçam muito dinheiro, né? Dentro de uma visão de gestão, a gente tem um entendimento de que é muito interessante você ter um plano de negócios, ter um plano de marketing e aí fazer um plano de comunicação que seja totalmente coerente com o público, com o investimento, enfim. O que você tem visto no mercado sobre isso? Bem, na verdade existe uma certa confusão em relação aos planos, né? E consequentemente, muitas vezes o empresário contábil, ele não tem um planejamento estratégico e quer fazer um planejamento de marketing. E aí você fica sem um norte, porque é justamente aonde é que você de fato quer chegar com a sua empresa, que efetivamente vai dirimir as suas ações de marketing. O que eu tenho visto é que às vezes as pessoas têm uma certa ansiedade por, ou algum... Pode usar a palavra fetiche, né? Fetiche. Tá mudando o rumo do vídeo. A gente tem fetiche por vídeo, não, por exemplo, tem que fazer vídeo. Não, é verdade. A conversa tá estranha. Tá Tô gostando. Eu falo fetiche porque, por exemplo, você fala, tem que fazer vídeo, tem que fazer vídeo. E, por exemplo, a gente percebe que a Consulti, por exemplo, tem um público-alvo que não é bem do vídeo, né? Às vezes você tem um perfil de cliente que prefere um outro formato de conteúdo, não é assim? E aí, por que você acha que tem acontecido isso? Pelo fato mesmo de desconhecer que tipo de formatos você tem hoje de produção de conteúdo, que nós chamamos de inbound marketing, que é justamente você fazer um processo de atração através desses conteúdos que se esteja mais adequado ao seu público-alvo. E aí, consequentemente, já começa pelo fato da maioria das empresas contábeis ainda não tem um público-alvo bem definido. E, consequentemente, fica difícil, né? Porque, como você falou, existem públicos que eles vão se identificar mais com um formato do que outros. E você não tem só vídeo, assim como não tem só a produção de artigo, não tem só e-book, não tem só muitas outras coisas que nós temos à disposição. Você tem diferentes maneiras. Você tem que fazer testes para poder ter condições de avaliar claramente o que é que efetivamente vai dar resultado. É verdade. Isso é muito comum. Então, por isso que começa lá atrás, no início do vídeo que nós falamos sobre a questão de ter um planejamento estratégico, do seu plano de negócio, para efetivamente você saber o que é que você quer em relação à sua empresa. Definindo ali a sua segmentação para poder definir os formatos de estratégia de marketing. Uma coisa que a gente percebe é assim, às vezes o empresário contábil ele não se preocupa com isso, com esse planejamento que antecede tudo isso, e ele mete os pés pelas mãos, e ele quer aparecer, e ele quer fazer, porque ele está com aquele entusiasmo, né? E aí, quais são os principais erros, assim, o que você vê de erros que eles cometem e as consequências desses erros? Bem, quando você não define claramente aquilo que você falou, não define claramente onde é que você quer chegar, o erro principal que você vai ter é justamente você utilizar de forma errada o seu budget. Né? Se no modo geral, para o pequeno empresário contábil, até para o empresário de porte médio, ele é limitado, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, que você determinou que você vai investir R$2.000 por mês em relação à sua estratégia de marketing, para fazer ali campanhas e tudo mais. E aí, por exemplo, você não sabe o seu público, então você começa a fazer campanhas e você começa a impactar pessoas que não são o seu público-alvo. Consequentemente, você está desperdiçando dinheiro. Ou um monte de currículos, né? Aliás, você falou uma coisa interessante. Eu estava falando até com uma aluna, né, que estava começando a fazer campanha e tudo mais, e ela estava falando, mas Anderson, o pessoal começou a entrar em contato comigo para poder pedir cálculo trabalhista. Então, ou seja, ela estava fazendo uma campanha, mas estava sendo impactada com assuntos que não eram relacionados ao objetivo dela. E aí eu falei para ela, olha, provavelmente você está errando no formato, só que quando você pensa nesse processo também de marketing, isso é um aprendizado contínuo. Então você tem que fazer testes, você precisa testar, e aí você vai afinando ali uma campanha, vai afinando o seu público para você chegar no público ideal. Que é uma coisa que quem começa a fazer normalmente não tem paciência, né? Não tem normalmente paciência. Quer fazer e no primeiro mês quer ter o resultado. Exatamente, existem hoje diferentes formatos de você fazer uma estratégia de aquisição de clientes, né? Que é o primeiro processo de atração ali, para efetivamente você conseguir fazer um processo de negociação e tudo mais. Um formato que é você fazer a compra de tráfego, ou seja, você ir lá no Google, faz anúncio no Google, começa a trazer pessoas através do anúncio e tal, você consegue ter um resultado mais rápido. O que talvez você tenha um pouco de dificuldade de acertar exatamente qual é o anúncio ideal para aquele público-alvo. Mas uma vez acertado, você traz um trabalho mais
mais rápido. O que acontece é que isso é mais caro do que um processo de inbound marketing, que é quando você faz produção de conteúdo, trabalha esses conteúdos e tal. Quando você trabalha conteúdo, você tem um ciclo de compra do seu cliente mais longo. Porque primeiro ele vai ser impactado pelo conteúdo, depois você vai fazer um processo de relacionamento, para depois você fazer um processo de conversão. Esse é o criar relacionamento que a gente ouve tanto falar e que às vezes as pessoas não entendem como isso acontece. Estamos falando aqui de um modo bem simples, né? Quando você olha isso de uma forma estruturada no marketing, você tem uma série de etapas e uma série de coisas que você tem que fazer em cada uma dessas etapas. Só que o custo final desse cliente para você, o custo de aquisição de cliente, ele é menor do que a compra de tráfego direto. O que acontece também, quando você faz a compra de tráfego direto, você acaba trazendo um cliente, por exemplo, que não está muitas vezes alinhado com o seu serviço e, consequentemente, você tem um problema ali de trazer pessoas que estão buscando só preço. Por exemplo, a pessoa vê lá o anúncio seu, ela vê lá, poxa, eu vou procurar uma contabilidade mais barata. Enquanto você impacta a pessoa por um conteúdo, você traz uma pessoa que está buscando mais uma solução. Então, são coisas que você tem que, de fato, aprender. Existe uma curva de aprendizado, isso aí que não é tão simples assim, né? Tão rápido. Até aqui está assim, você já está ficando assustado, meu Deus do céu, é difícil. Então, existe um processo de aprendizado, mas que tem tudo a ver com aquela pergunta inicial, que é justamente o fato de você ter um planejamento estratégico. Tá, e assim, resumindo, para quem tem uma estrutura pequena ou que está começando agora, qual a trilha que você indica? Por onde começar os passos básicos? Se você for fazer um trabalho hoje de aquisição via internet, você tem que começar tendo a sua base correta, que é você ter um site preparado, um site adequado para te ajudar o processo de conversão. É fundamental o site. Tá. Se você for fazer qualquer trabalho hoje que envolve internet, se você não tiver o site, por quê? Porque o site ele vai receber todo esse processo de visita e tudo mais. Você precisa aprender a fazer os passos principais em relação a campanhas, a produção de conteúdos e tal. E aí, se você não tiver esse conhecimento, precisa fazer um curso para isso, para você aprender esse básico inicial. Você vai separar um valor de campanha para você testar, e você sempre vai ter que entender que cada vez você vai ter que ficar testando para ver o que dá, e esse processo de teste ele serve de aprendizagem para você também. Entender que o resultado não vem da noite para o dia, mas que quando você consegue pegar a veia do seu público-alvo, consequentemente fica muito mais fácil para você efetivamente continuar tendo resultado. E aí eu ia falar isso, que é outro ingrediente que é a disciplina, né? Isso. Não é uma coisa que você começa, faz quando dá, larga para lá, retoma. Né? É assim, quando você trabalha com essa questão de campanha, você não tem que ser tão disciplinado assim. Você bota a campanha lá, mas pode acontecer que a campanha ficar rodando sozinha e você deve não ter todo resultado. Isso que você está falando é quando a pessoa já criou uma estrutura que funciona sozinha, né? Não necessariamente. Não. Tem muita gente, por exemplo, que começa agora e começa a colocar dinheiro em campanha e começa a ter resultado de alguns clientes lá. Às vezes não é tanto que ela gostaria, tá, mas ela deixa lá, deixa um budget pequeno, coloca, por exemplo, às vezes R$1.000 por mês lá e vai tendo lá 2 clientes por mês, 3 clientes por mês, ela vai convertendo e pronto. Agora, quando você vai para um lado de estratégia de marketing, produção de conteúdo, aí você tem uma disciplina bem grande. Por quê? Porque se você vai se propor para produzir conteúdo, não é que você produzir um conteúdo por semana apenas. Você tem 2 conteúdos por semana. Se você decidir gravar vídeo, não é que você gravar um vídeo por mês. Você gravar um vídeo por semana ou 2. Então você tem que ter uma disciplina de produção de conteúdo, até porque o resultado demora e, consequentemente, as pessoas acabam desistindo. E aí, quando elas estão desistindo, é quando começaria a ter os primeiros resultados. Anderson, agora a gente não vai demorar tanto para marcar o próximo, tá bom? Por favor, né? Qual vai ser o tema? Não. Vai ter dentista, né? Pede pro público qual tema você Pede aqui pra nós qual que é boa ideia. Boa ideia. É isso aí. Pessoal, pode mandar suas dúvidas aí, elas vão recepcionar as dúvidas, é um prazer estar com vocês aí. É isso aí. E você? O que está fazendo aí na sua empresa contábil? Como é que você está desenvolvendo isso? Você já começou a fazer alguma coisa? Conta aí pra gente e que a gente vai continuar conversando com você numa outra oportunidade, tá bom? Um beijo. Tchau, gente.